eu nunca pensei em ser advogado. Eu ia fazer medicina, que terminou sendo a profissão do meu irmão mais novo, que é o Rui Costa, da Meri Rádios, né, dono da Meri Rádios. Pois bem, só que eu fui estudar no Rio de Janeiro, no Colégio Pedro II, no internato, e eu tinha um fascínio por aquele colégio, valia as minhas notas, né? E aí, Você foi em bolsista, função foi? delas, eu fui bolsista e fiquei em regime de internato no Colégio Pedro II, Mas que era como é fantástico. que fazia o contato entre Palmeira e o Rio, assim, para ter essa bolsa? Não, eu recebi uma correspondência, o meu pai recebeu uma correspondência do Ministério da Educação, porque essa bolsa ela era distribuída no Brasil inteiro. Eu entendi. Então, até hoje, eu tenho amigos no Amazonas, tenho amigos no Ceará, Ceará tenho alguns. E eu entrei nessa aí. Ah, Eu e o entendi. Marcos Moraes. Por exemplo, teve o Marcos Moraes, de Palmeiras dos Índios saíram, acho que 4. Bom, como tinha todas as matérias do científico, eu optei por fazer o curso clássico, que eu achei fascinante, um contato com filosofia, estudar grego, estudar latim, tinha as obras, estudava, por exemplo, De Officiis, né? Uma obra clássica aí do Cícero. Eu estava inclinado a fazer medicina. Eu faria vestibular de medicina juntamente com o Marcos Moraes, que já faleceu. Nesse lapso de tempo, meu pai foi acusado de ser o autor intelectual de um homicídio lá em Palmeiras dos Índios. Palmeiras dos Índios estava em ebulição política, era uma cidade interiorana muito violenta na época. E por razões políticas, meu pai era oposição ao governo, que era do Luiz Cavalcante, estava começando aí o governo Luiz Cavalcante, e aí designaram um delegado especial em Palmeiras dos Índios para fazer esse inquérito. Meu pai teve de se afastar de Palmeiras dos Índios, ficou entre Bom Conselho e Garanhuns, amparado por amigos, naquela época chefes políticos, né, nas duas cidades, José Abílio, em Bom Conselho, e uns amigos que meu pai tinha um Godói, tinha um que eles chamavam de Godói branco e Godói preto. E o Godói preto, chamado Godói preto, era conhecido como Godói preto, era amigo do meu pai e deu ampla cobertura ao meu pai. Meu pai não era molestado em Garanhuns. Eu estava trabalhando em jornal, recebi a notícia, chegou na minha mesa para fazer copydesk, chegou essa matéria, que meu pai era presidente do Sindicato do Crime em Palmeiras dos Índios e que estava sendo acusado da morte do cidadão X. Essa matéria chegou para você, Flávio? A matéria chegou para mim para fazer o copydesk. Quem levou? Arnon de Mello, que era oposição ao meu pai. Só que, publicada a matéria, ninguém saberia que era o Arnon de Mello. Mas Arnon era amicíssimo do Roberto Marinho e tinha negócios imobiliários, inclusive, no Parque Lage. E quando a matéria chegou, eu procurei um dos irmãos do Dr. Roberto, que era o Ricardo Marinho, que gostava muito de mim. Aí eu fui, disse, doutor Ricardo, eu queria que uma outra pessoa, tem outros copydeskers, que fizesse o copydesk dessa matéria. É uma matéria pequena, mas esse cidadão aqui é meu pai. Aí o Ricardo disse, isso é verdade? Eu disse, não. Ele disse, então rasgue e bote aí no lixo. Eu rasguei na frente do doutor Ricardo, botei no lixo. À tarde eu fui para a tribuna de imprensa. Quando cheguei na tribuna da imprensa, estava a matéria. O Arnon tinha mandado também a matéria para a tribuna da imprensa. Aí eu procurei o Carlos Lacerda.
o Carlos Lacerda era uma figura extraordinária. Ele não só era, eu acho que era o maior orador que o Congresso Nacional na época conhecia. Ele era um sujeito extraordinário. E tinha uma singularidade, ele escrevia numa máquina de datilografia com os 2 dedos, os 2 indicadores. Mas escrevia com uma velocidade incrível, ele sentava e o texto fluía, era uma coisa impressionante. E eu aguardei que ele terminasse um dos artigos dele, que era artigo de fundo, para ser publicado na primeira página. Quando terminou, aí eu me dirigi a ele. Fui acompanhado de um jornalista brilhante que faleceu em Brasília há pouco tempo, que era o Rubem Azevedo. E aí eu já tinha contado a história ao Rubem, e o Rubem se aproximou do Lacerda, assim, para mim era um mito, né? Mas se aproximou dele e, com informalidade, disse: Carlos, você pode ouvir o Zé Costa, ele é nosso estagiário. Eu estava começando no jornal. Mas você fazia o curso de jornalismo, cursava? Não. A essa altura, eu estava para fazer vestibular de medicina. Certo. Eu estava ainda no Pedro II, me preparando, era o último ano, me preparando para fazer vestibular de medicina. Então, eu contei para o Lacerda o que tinha acontecido. Eu digo: olha, essa pessoa... Eu contei a história. Aí o Carlos Lacerda disse: e esse senhor é o quê, senhor? Eu digo: meu pai. E ele fez a mesma pergunta que o Ricardo tinha feito: é verdade essa notícia? Eu disse: não. A diferença foi que ele pegou a notícia, rasgou e botou no lixo. Coisa que deixou o Arnon, quando nada, curioso, né? Porque a matéria não tinha saído nem no Globo, nem tinha saído... Na tribuna da imprensa. Na tribuna da imprensa. Eu soube que ele procurou informar, etc., e disseram que o meu pai tinha um filho que trabalhava na redação, que era a Copidesc. Ele também não se manifestou, ficou assim. E aí eu pedi licença ao jornal, fui a Palmeira dos Índios, e lá eu fui ver o processo, fui ver um inquérito. Aí, com a ajuda de um advogado, os advogados do meu pai, Lumar Machado, que faleceu, que foi dono do cartório aqui, e Lincoln Cavalcante. Pois bem, esse processo foi na época do Luiz Cavalcante, governador. Então, eu assisti a uma conversa do Lincoln Cavalcante com meu pai, e eu fiquei revoltado, contido, mas fiquei revoltado. Voltei para o Rio de Janeiro e decidi que eu ia fazer vestibular de Direito.